Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do Outubro Rosa. No episódio passado, se você não conferiu, eu peço que você volte um episódio, assista, porque a gente falou sobre exames de rastreamento, o que você deve fazer, como você deve analisar a sua mama, né? A importância de você olhar para si, a importância do toque, né? E a importância de você ter a coragem de cuidar da sua saúde, né? Muito se fala sobre, assim, eu morreria por você, né? Mas será que você viveria pela sua família? A gente já começa assim com essa reflexão. Diquinha. Olá. Olá. Gente, essa campanha está sensacional. A gente está trazendo informação de qualidade. A gente está detalhando passo a passo para você não errar de não ir ao médico, não procurar ajuda, tá? E outra coisa, pare de ficar se apalpando e achar que todo nódulo que você vai ter é câncer. Não precisa buscar o médico, mas nem sempre é câncer, tá, gente? Então não fique com medo. E faz os exames e volte no médico também, tá? Que é importante. Bom, a gente deixou tudo isso muito claro na primeira episódio. parte. Então volte lá, assista. Lembrando que os novos casos de câncer, por que é importante a gente estar fazendo essa edição do Outubro Rosa? Porque tem o tipo de câncer que mais mata mulheres, e as doutoras estão aqui, elas podem me corrigir se eu estiver errada, é o câncer de mama. Né? Então, quanto mais cedo você descobrir, né, receber o diagnóstico, maiores são as chances de sucesso do tratamento. Então, não perca tempo, porque quando você perde tempo, você também perde tempo de estar com a sua família, tá? Além disso, os novos casos de câncer têm aumentado todos os anos. Se você não está passando pela jornada do câncer, provavelmente você conhece alguém que está. Lembrando que hoje a gente tem mais de 700 mil novos casos por ano no Brasil, e essa crescente não é só no nosso país, mas também no mundo inteiro, tá bom? Então, de novo, compartilhe este episódio aqui com quem precisa saber disso, porque aqui, nesta parte 2, nós vamos falar sobre diagnóstico e tratamento, tá? E com certeza a gente vai quebrar muitos tabus sobre isso, beleza? Lembrando que a gente tem um QR Code aqui embaixo. Abra a câmera do seu celular, aponte aqui para o QR Code, vai aparecer um link para você, clica nesse link e se cadastre na plataforma da Oncolife Care, você que é paciente ou familiar de paciente. A gente bate na tecla todos os episódios, a importância da equipe multidisciplinar. A gente está com médicas oncologistas, a gente recebe médicas oncologistas aqui, médicos oncologistas também, que dizem sobre a importância da equipe multidisciplinar. E a gente bate na tecla, só o médico, ele não vai conseguir cuidar de você de uma forma geral. Então, a gente entre na plataforma, agende sua consulta e tenha uma experiência, uma jornada oncológica mais tranquila, mais leve. Beleza? E não deixe de se inscrever no nosso canal. Bora começar então esse episódio? Bora. Diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Então vamos lá. Quem está aqui com a gente são essas doutoras lindas e maravilhosas que estão na paleta de cores do Outubro Rosa. Eu e a Gica, a gente está na paleta da Oncolife Care. Tá? Estamos uma equipe super combinada. Achei o máximo. Tá vendo? Achei. É isso. É porque é o loiro mais escuro, o loiro com mechas claras, loira. Tá vendo? A gente entrega muito, mais uma vez eu digo isso. Exatamente. Gente, tá? Vocês vão perder por quê? A gente se engajou toda pra isso, por favor. De uma forma muito rápida, doutoras, por favor, se apresentem para quem não assistiu a parte 1, mas deve assistir e já está vindo direto para a parte 2. Eu sou Mariana Buriti, eu sou mastologista e a gente está aqui para trazer muita informação para vocês. Assistam o episódio 1. Exatamente. Eu sou a Kelly Reiner, oncologista clínica, especialista em câncer de mama, e viemos aqui trazer muitas notícias boas. Voltem a casa, assistam o episódio 1, que é importante, claro, todos têm sua riqueza de informação, e agora a gente vai destrinchar mais a jornada de uma paciente diagnosticada. Exatamente. E lembrando, né, doutoras, a gente tem os exames de rastreio, de rastreamento, né? E aí a mulher recebeu o diagnóstico. Uhum. O que ela faz? E agora? E agora? Né? Primeiro, antes, voltando um pouquinho, Uhum. como que é feito esse diagnóstico? Boa. Que é bem importante, né, Claro. Kelly?
O diagnóstico do câncer de mama, ele é feito através da biópsia, tá? O que dá o diagnóstico é o resultado da biópsia, a avaliação anatomopatológica. Lembra que a gente falou, vocês falaram, da importância da equipe multidisciplinar. Existe um médico com a especialidade da patologia, tá? Ele é patologista, ele que vai fazer a análise no microscópio, vai ver se aquelas células têm características de células cancerígenas e ele vai dar o resultado da biópsia. Como que é feita essa biópsia? Existem tipos de biópsias, né, Kelly? Essa paciente vai chegar com esse exame alterado, se vai ser exame de rastreio. de né? rastreio, de Isso. imagem. Uhum. Ou um ultrassom que tem um nódulo, ou uma mamografia com alguma microcalcificação ou um nódulo. E a depender da característica da lesão da paciente, é que a gente opta por certos tipos de biópsias, tá? A gente tem a core biopsy, que é a core biópsia, como é conhecida, que é a biópsia por agulha grossa, tá? Que ela tira um fragmento do nódulo para análise. Ela é feita geralmente para nódulos, tá? Acima de 2 centímetros, normalmente a gente pede. E tem a mamotomia. A mamotomia é uma biópsia a vácuo, que ela tanto pode ser feita guiada pelo método do ultrassom, quanto guiada pelo método da mamografia, que é a estereotaxia, certo? Calcificações que ainda não formaram nódulos, a gente precisa da mamotomia guiada pela mamografia para poder fazer essa análise. Feito isso, a paciente volta para o mastologista com o resultado do anátomo patológico na mão, para a gente olhar esse resultado e aí a gente vai dar o diagnóstico para a paciente, certo? Então, via de regra, a paciente, quando chega no oncologista clínico, a grande maioria das vezes, Já tem o diagnóstico. já sabe do diagnóstico de câncer. Exatamente. Porque a consulta com onco, ninguém vai no onco. Assim, é muito difícil. Vou no onco fazer um rastreio, não é. Não Geralmente, esse diagnóstico é dado pelo mastologista, Exatamente. também o ginecologista tem um papel importante. Então, esse baque ali início, essa notícia, geralmente é no consultório do mastologista. Sim. Entendi. Isso é muito importante, né? Uma dúvida muito frequente das pacientes da core biópsia, Tá. que é uma agulha que enfia na mama e tira o fragmento. Isso. Muitas pacientes acreditam que, normalmente, quando tem aqueles tumores maiores, que eles já estão extremamente palpáveis e tal, que a agulha grande da core biópsia puxa o tumor. Verdade ou mito? Puxa o tumor, como Para assim? exteriorizar a doença. Não. Isso acontece mesmo. Que muitos pacientes comentam que depois da biópsia cresceu mais Exato. rápido, ficou pior. Elas Isso sentem, às vezes, doutora, eu não sentia antes, quando o nódulo é pequeno, depois da biópsia eu tô começando a sentir. Às vezes o que ela está sentindo não é o nódulo. É uma reação inflamatória por causa da biópsia que acontece ao redor daquele tecido. Fica um pouco roxo, dependendo, pode ficar um pouco dolorido. Aí ela começa a achar que é um nódulo que está crescendo, mas vermelho. É. Mas Tá? Isso aí é uma reação de um processo inflamatória. invasivo, né? E uma Que é a biópsia. cicatrização ali daquele tecido, às vezes fica um pouco mais endurecido, certo? Essa paciente chega, então a gente vai dar o diagnóstico, tá? Importante e muito importante. O ideal é que a paciente esteja com alguém, né? Boa. Não é É sempre aquela rede de suporte que você sempre traz. a rede né? de Sempre apoio, comenta, não rede é de apoio. sempre que ela vai estar. Mas, por exemplo, se a paciente vem comigo e eu vou pedir uma biópsia, existe uma grande chance daquilo ser um câncer, eu já peço para ela vir com alguém no retorno, tá? Boa. Para a gente poder dividir essas informações, que são muitas que vão vir, certo? O exame do anátomo patológico, como a gente explica, eu gosto de explicar para os pacientes dessa forma, o anátomo patológico, ele vai me dizer se é câncer ou não. Ele vai me dizer o nome da doença. Só que eu preciso saber o nome da doença completa. Sim. Quem me dá isso é um exame adicional que é feito no material da biópsia, que chama imunistoquímico. Tá? A imunistoquímica, a análise imunistoquímica daquela biópsia, daquela lesão, vai me dar o nome completo, que é o subtipo do câncer, que existem vários subtipos, tá? Para a partir daí, com esse nome completo dessa doença, o subtipo específico, a gente saber por onde que vai começar o tratamento dessa paciente. Porque Não tem como você bolar uma jornada de tratamento sem saber isso, tá? Não tem como. Não tem. Sem saber isso, né? Primeiro passo. Porque a biópsia, a primeira parte, eu uso faço essa analogia também. Aham. Ela tá me dando o nome Kelly, tá me dando o nome Mariana. Mas o Exato. sobrenome Buriti, o sobrenome Reiner,
é a imunohistoquímica. Exatamente. Ah, E como os Pra poder tratamentos estão conhecer essa cada vez, doença, os tratamentos estão melhores, estão mais personalizados, a gente precisa. Então, Uma não coisa tem como. ser mais personalizada. Isso. É necessário, tá? E a gente explica para a paciente. Então, a paciente teve o diagnóstico. Primeira coisa, dar o diagnóstico para a paciente, explicar para ela, não é uma sentença, Sim. tá? Hoje em dia, o câncer de mama é altamente estudado. Então, a gente fala em diagnóstico, tratamento, uma gama de opções de tratamento e altíssimas chances de cura em casos específicos, tá? Mas é bem importante ela ter essa ciência, porque é um mundo novo que ela vai adentrar. Né? Ela ter essa informação. Outra coisa pós-diagnóstico, logo pós-diagnóstico, é que a gente precisa saber. A gente precisa saber, né, Kelly, se a doença está apenas na mama. Então, a gente precisa, que é o termo que a gente utiliza, que é estadiar essa paciente. A gente precisa saber, fazer exames de imagem, que é chamado de exame de estadiamento, para saber se a doença está apenas na mama. Eu gosto de explicar para a paciente, a gente sempre conversa, tudo na linguagem que ela vai entender. O primeiro local que a doença espalha, que a doença sai da mama para ir para algum outro lugar, é a axila. Então... Isso. Foi por isso que a gente comentou da importância do autoexame também na axila. E o exame físico, na mastologia, quando a gente vai examinar uma paciente, na oncologia voltada para o câncer de mama também, sempre é examinar as mamas e as axilas dessa paciente. Exame físico, tá? Então, a gente vai pedir alguns exames, a depender do estadio clínico que essa paciente está. Porque a gente faz um estadiamento clínico dela. A gente vê como é que está a axila, é o exame físico, vê como está a axila, como está tudo. Você vai medir o tumor, né? Você Vê o tamanho da lesão. E a gente vai pedir esses outros exames, que podem ser tomografias, raio-x e até PET scan, que é um exame mais complexo que vê o corpo inteiro. E cada caso tem os exames específicos que são indicados, né? Isso, que não é o que eu sempre trago. Não, muito interessante ter falado isso do PET, porque o PET scan, só para todo mundo entender, é uma tomografia, obviamente estou falando de uma forma mais geral, né, para ficar mais didático. E eu posso só fazer uma contribuição? Claro. O PET scan, ele não é para animais. E pode achar interessante, mas o óbvio não é óbvio. Sim, Legal, Porque viu? quando meu pai foi passar pelo PET scan, eu pensei, mas PET scan? E eu já vi outras pessoas, principalmente pessoas mais em uma realidade mais vulnerável, de achar que o PET scan É que o óbvio para um não é para o outro. Né? Exatamente. É. Então, óbvio não é óbvio. PET scan é o nome do equipamento, mas não é para Isso. PET. Sim, Que sim, pode sim. ser usado para PET, mas lá no Mas é outra- é outra Sim, coisa. sim. O PET scan é a máquina que faz esse Sim. exame que vocês estão comentando, né? Então, é uma tomografia, então ela vai escanear aí grande parte do corpo. Sim. Os pacientes falam tomografia do corpo inteiro, né? Com um contraste melhor. E que a gente consegue ver também se a lesão está só na mama. Se foi para Exato. outras partes Exato. do corpo. E tem casos que ele é indicado, Isso. né? E não é mandatório. Tem o diagnóstico de câncer, tem que fazer PET. Não. Exato. Ah, Ele Isso não é importante. mandatório. É. Porque esses pacientes sempre trazem no consultório, doutora, eu quero fazer o PET. Não é bem assim. Então, fazer o PET, fazer uma tomografia, fazer o raio-x de tórax, fazer um ultrassom do abdômen, as indicações são de acordo com o exame clínico. Exatamente. Com o tamanho da lesão, Com o tamanho se da tem lesão, axila comprometida. Com a idade da paciente, com o Isso, subtipo, com o nome completo, entendeu? Porque tem subtipo que vem ali na imunohistoquímica que não é mandatório eu fazer uma ressonância de crânio, por exemplo. Exatamente. Determinados Entendi. subtipos tem que entrar a ressonância de crânio Exatamente. nesse rastreio aí do corpo Nossa, todo. que interessante, né? Então tem as nuances. Isso. Isso, por isso que é tão importante não comparar com a Com o coleguinha. Com o É. coleguinha, porque cada um vai ter a sua história. Porque Certo? isso é muito comum. Ah, doutora, eu entrei num grupo no WhatsApp, conheci paciente na recepção. A minha amiga fez e ela PET fez, scan por e que, eu que eu não fiz. faço? É. Aí a paciente fica naquela falsa ilusão de que não fiz PET scan, como é que eu vou saber se a doença está espalhada? Eu posso ter metástase e não sei. Não é Exatamente. assim. Por isso que é tão importante explicar para a paciente, conversar, ter essa relação aberta e deixá-la tirar as dúvidas e fazer os Isso. questionamentos dela, né? Exato. E a gente sempre responder da forma mais correta e cientificamente embasada. Porque a medicina é baseada em evidência. Eu não vou Exatamente. pedir tal exame porque todo mundo fez, porque aquele paciente acha que aquele exame vai lhe blindar. Não. Sim. A minha obrigação como médica é orientar que existe as evidências, existe o porquê de fazer aquele exame. Exatamente. E não porque outro paciente fez. Então, isso Sim. é muito difícil. Você tem que ter um jogo de cintura ali no consultório, porque a gente entende que hoje tem essas informações, Sim. as pessoas se comparam muito o caso de alguém conhecido, de uma outra paciente, grupo do WhatsApp, grupo. Então, você tem que
colocar as cartas na mesa, ser o mais transparente possível. Minha orientação, minha função é orientar. Eu sempre falo, fique tranquila, você tem que perguntar, você não tem obrigação de saber. Claro. Exato. E é um mundo novo, é um mundo novo, são muitas informações. E até, né, pra orientar essa pessoa que vai olhar pra você e falar assim, eu fiz, você tem que fazer também, pede pra ela. Mas é o que mais Isso é acontece. bem comum. Né? Minha médica é melhor que a sua, porque a minha pediu, a sua não Quero pediu. trocar de médico. Exato, talvez ela não saiba o que tá fazendo. Então, você que... Normalmente, essa pessoa, ela não tá aberta pra ouvir nada, né? Isso. Mas, se você é essa pessoa, fica quieta. Né? Às vezes o silêncio, às vezes a pessoa não sabe o poder do silêncio que tem. Cada caso é um caso. É um caso, exatamente. Eu sempre falo, eu acho legal, eu acho que o paciente tem que ser questionador, sim. Acho que isso é importante, tem que trazer dúvida. Tem que ter conhecimento sobre a sua saúde, né? Sim. Sobre Mas o que está também acontecendo. Tem que entender que você não vai trazer aquilo, a sua conduta não vai ser exatamente Claro. igual à conduta daquela outra E tem que Colega. confiar no Sim. profissional que está cuidando de você, Isso. tem que ter essa abertura para tirar Tem as que ter o dúvidas vínculo. e escutar e aceitar as informações, né? E, doutoras, se por acaso eu estou passando com um médico, né? E de repente eu não me identifico com esse médico. E de repente, sei lá, já iniciei o tratamento. Aham. Eu tenho a possibilidade de mudar de profissional? Com ou- certeza. Sim, sim. É um sim. direito. Direito do Um direito do paciente. paciente, uma segunda opinião, uma terceira opinião, até ele se encontrar com alguém que ele se sinta seguro para seguir essa jornada Eu em não acho conjunto. justo, né? Você estar numa jornada com um profissional que você não teve vínculo. Sim, eu não acho tem que vínculo, não isso. confia, claro. E isso é de identificação, são várias questões, né? Uhum. Feito esse rastreamento, a partir daí sim. A gente com rastreamento, com imunistoquímica e feito todo o estadiamento dessa paciente, é que a gente vai nortear o tratamento dela. Aí que a gente vai saber por onde que vai começar esse tratamento. Porque o tratamento ele pode começar pela cirurgia, como ele pode começar pela quimioterapia. E nem isso- sempre a paciente vai precisar fazer quimioterapia. Exatamente, isso aí é Boa. um ponto super importante. E nem Porque a sempre a primeira- pessoa vai precisar fazer cirurgia? Cirurgia. Cirurgia, sim. É. Salvo pacientes Idosas ou com outras doenças que metástases, contraindicam naquele momento contraindica a cirurgia. cirurgia, mas realmente. pacientes com câncer que já espalhou para grandes órgãos, a depender, não teria indicação cirúrgica naquele momento, Entendi. tá? Mas A um gente está paciente- falando de cirurgia no cenário de doença inicial, que Isso. não está Isso. metastática. paciente sem Entendi. metástase vai ser submetido à cirurgia, sim. Ou, inicialmente, que a gente chama cirurgia upfront, ou pós a quimioterapia neoadjuvante, quando ela tiver indicação de quimioterapia. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Já fiz, né? Posso fazer outra? É mito ou é verdade que quando faz a cirurgia tende a ter uma incidência maior de que para a doença se espalhar? Porque eu já ouvi pessoas falando assim, eu não vou fazer a cirurgia porque quando abre aí já era. Não, claro se que não, espalha. isso é um mito, É um pelo mito, contrário. é um mito. Pelo contrário. Completo. Total. Isso é um mito. É até uma super desinformação isso. É até um... Isso aí não existe. Isso aí não existe. A cirurgia ela faz parte do tratamento da paciente. É um né? pilar importantíssimo, na verdade. Importantíssimo. Tá. Tá? Então, assim, se a paciente tem indicação, não teria, vamos dizer, desenhar um cenário, né? A paciente não tem indicação de quimioterapia, então a paciente vai ser submetida à cirurgia e a escolha da cirurgia vai depender de várias questões. Entendi. Vai depender do tamanho da lesão, do tamanho da mama, da anatomia daquela paciente, se ela teria Localização, né, da também. localização. Isso aí vai depender de cada caso. A rotina da paciente também, né? Por exemplo, se a paciente já tinha uma qualidade de vida anteriormente, isso também ajuda a definir ali o procedimento ou... Talvez em casos específicos, a depender do trabalho dessa paciente, se é um Sim. trabalho muito braçal, a depender se é um nódulo pequeno, se a gente vai tentar fazer uma cirurgia menor para não alterar a vida dela, né? Mas cada caso é o que a gente mais fala hoje, né? O tratamento é personalizado, vai depender Entendi. da realidade de cada Da realidade de paciente. Tá. Que as pessoas vêm com outras questões de saúde também, que a gente tem que entender e respeitar ali, né? Com É certeza. óbvio, a gente vai entender, mas sem colocar a saúde dela em risco. Em risco, com risco. certeza. Ver se ela tem comorbidade, se ela Sim. tem outras doenças, se ela tem algumas outras questões que impossibilitem certos tipos de tratamento, tá? Mas, no geral, a cirurgia somada. Se for uma cirurgia conservadora, que a gente
que são as quadrantectomias, que é uma cirurgia onde a gente não retira a mama inteira da paciente. Cirurgia conservadora necessita do complemento da radioterapia, tá? Sempre, certo? Isso aí é o que a gente explica para paciente. Algumas cirurgias com cirurgias maiores, que a gente tira todo o volume mamário, faz reconstruções, a depender do caso, talvez ela não precise da radioterapia. Dependendo do subtipo, do tamanho da lesão, talvez ela precise da radioterapia. Doutora, eu vou precisar de rádio, de químio? Tudo vai depender do subtipo dela. E também, a depender também do tipo de cirurgia que vai ser feita. Então, essas respostas a gente não tem como dar no começo, tá? Tem casos, sim, que são, por exemplo... Não é receita de bolo, né? Não é Isso. tudo igual para todo mundo. Não é igual, são casos específicos. Vai ter situações, né, Kelly, que a paciente, por exemplo, tem um nódulo muito grande, que tem um subtipo que vai precisar de quimioterapia, então eu já vou encaminhar para a doutora Kelly. Ela vai fazer, a gente vai discutir o caso em conjunto e ela vai indicar a quimioterapia neoadjuvante, que é a cirurgia, que é a quimioterapia antes da cirurgia. Esse termo neoadjuvante é Isso. o fato dela acontecer antes da cirurgia. Antes da cirurgia. E uma coisa interessante, aproveitando aqui, porque farei uma pergunta para você, porque você escuta bastante essa pergunta. Acho chique. Acho chique. Eu sei que você escuta muito, porque eu escuto muito no consultório. Aham. Eu quero tirar a mama toda, doutora. Pois é. Quero, porque eu acho que isso, assim, já quero tirar logo, já quero resolver quero o tirar as problema. duas. Já quero me livrar. Quero tirar as duas. Já quero, né? se puder, as duas. Se puder, as duas. Pois é. Isso aí é algo que a gente sempre escuta. Sempre não, mas escuta bastante. E é muito importante a gente falar. A cirurgia radical, que é uma cirurgia da retirada da mama, tá? Já está comprovada cientificamente que tirar a mama toda e fazer uma cirurgia conservadora somada à radioterapia, eu tenho a mesma qualidade de tratamento. Uau. Então, hoje, As chances de sobrevida, né? as chances de viver, sobrevida, de viver, de não ter diminuir a chance recorrência de da recorrência. doença, são iguais. E o que eu gosto de explicar para a paciente é, você tirar a mama toda, não é 100% de certeza que a doença não vai voltar. Não é ele blindar, eu sempre falo isso. Não vai resolver dessa forma que você está imaginando. E mexer a mama saudável, que é tirar as duas mamas, só quando há indicação. Por exemplo, um paciente que tem uma mutação genética, tá? Com isso, a gente tem um respaldo científico e uma indicação. Por quê? Porque eu tô operando uma mama sadia, tá? Lembrando que a mama, ela para a mulher tem várias funções, né? A função da feminilidade, a função da sexualidade. E quando a gente tira a mama, que é a cirurgia da adenectomia, que tira a mama por inteiro, por dentro, preservando a pele, o mamilo e a areola, a gente faz a reconstrução com a prótese, tá? Vai ser uma mama totalmente diferente da mama natural. É uma mama mais endurecida, é uma mama que provavelmente não vai ter sensibilidade, certo? É uma cirurgia que tem riscos, tá? Então, tudo isso tem que ser conversado e explicado para a paciente. E deixá-la com essa informação em mãos, que tirar a mama, tirar as duas mamas, tirar a mama inteira, quando tem a doença, não me dá 100% de certeza que a doença não vai voltar. Se a doença tiver que voltar, ela vai voltar. Ela vai voltar mesmo. Ela vai voltar naquela mínima Na célula pele, que ficou lá. Entendeu? Sim. Então, isso é uma informação importante. Excelente pergunta. Nota 10. Interessante, né? Porque às vezes a gente trabalha muito com imediatismo, né? Quero fazer, quero não sei o quê, quero não sei o quê. E depois que a paciente faz a rádio, né? Gente, vocês sabem, quem acompanha aqui, eu não sou da área da saúde, o que eu aprendo aqui com os profissionais que vêm. Faço o papel da pessoa leiga aqui, tá? Então, desculpe se... Não. Eu acho que é importante. Então, quando a pessoa passa pela cirurgia, aí ela, talvez, né, ali vai pra radioterapia. Depois da rádio, ela, em algum momento, ela pode ir pra químio? Ela faria químio É antes. Ela É faria que é toda uma sequência, né? Isso. Então, existem os subtipos e o tamanho de lesão e presença ou não de comprometimento na axila. Então, são pontos que eu uso. Então, tamanho do tumor, a questão de existir doença na axila ou não, a questão do subtipo, que é a biópsia imunohistoquímica, que traz essa informação para a gente. Sim. E isso me ajuda a definir, junto com o mastologista, toda aquela questão da equipe multi que a gente sempre conversa, sobre o que vai vir primeiro. Se eu vou operar ou se eu vou fazer químio. Sim.
Então, se a paciente opera primeiro, ela operou, aquele material da cirurgia vai de novo para uma biópsia, porque lembrando que o tumor é uma lesão que, assim, quando você tem a peça cirúrgica, aquilo ali vai me dar muito mais informação do que o fragmento da biópsia. Entendi. Então, aquele tecido da cirurgia vai me trazer informações muito ricas. Porque ali a gente tira a lesão inteira. Porque tira a lesão inteira, né? Com margem de segurança, enfim. E ali, depois que vem esse material ali da cirurgia, aquela biópsia, aquela leitura, a gente vai definir o que vai ser feito. Se a paciente precisa fazer quimioterapia, a quimioterapia vem antes da rádio. Ah, tá. Então, ela vai fazer a quimioterapia e que o tempo da quimioterapia vai depender do esquema escolhido, que vai depender da informação que veio na peça cirúrgica. Então, a quimioterapia não é igual para todo mundo. Com certeza. Então, existem tipos de quimioterapia. E depois da quimioterapia, aí ela faz a radioterapia. Lembrando que a radioterapia, a gente vai encaminhar para o radioterapeuta. Que é Não sou outro eu da profissional. oncologia clínica que vou indicar. Tá. Geralmente a via operou, passa com oncologia clínica, passa comigo e eu encaminho para o radioterapeuta, que é uma outra especialidade, é um médico que fez uma outra linha de estudo ali e ele é apto para definir se a paciente precisa da rádio, quantas sessões, e aí ele explica para a paciente. Ou seja, nisso já são quantos profissionais médicos cuidando dessa paciente? Sim. Olha quanta Né? essa jornada Por isso aí. que a gente Exato. bate tanto na questão da equipe multidisciplinar, porque dentro do profissional médico são vários médicos e da equipe multidisciplinar com outras áreas de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, entendeu? Então é super importante, psicólogos. E uma coisa que eu gostaria de pontuar, e aí, doutora, você pode até complementar. Vocês estão percebendo que, como a gente fala aqui, né? Os novos casos estão aumentando demais. Sim. E uma informação muito interessante é que a gente tem um pouco mais de 4 mil médicos oncologistas. Então, realmente, o médico oncologista ele não vai dar conta de toda a demanda. Sim. E aí, né, doutora Kelly, às vezes vocês estão com tanta demanda ali de paciente que às vezes não é que pode esquecer, mas às vezes pode ser que você fale assim, bom, já tá passando tá fazendo radioterapia, tá passando comigo, tá com amasto. Tá certo falar isso? Já tô Sim, íntima. mas- Amasto. Mas é a Masto, onco, rádio. O masto a gente diminui. Acho chique, né? acho chique. Informação. Masto. E aí, às vezes, talvez o profissional, o médico oncologista que esteja ali na frente, esqueça de falar para paciente passar para um psicólogo Sim. ou para um nutri. Às vezes ela não precisa ali de uma forma imediata de um nutricionista, mas não é... O que eu quero dizer é, o paciente não precisa esperar que o médico oncologista fale para ela fazer e que ela já pode procurar. É claro que é importante que ela pergunte, né? Sim. Sim. Por exemplo, às vezes ela não pode fazer fisioterapia, então não vai atrás de um fisioterapeuta, mas pergunte para ele, mas doutor, eu posso passar com Nutri? Você acha que é relevante? É legal, porque eu Sim. pensei a respeito, isso Exato. com certeza. Posso começar com um psicólogo, né? Será que é interessante ele também me Sim. acompanhar nessa jornada? Porque a jornada de vocês, né, é de muitos pacientes e algumas Essas coisas... informações vão se passar, esquece mesmo, não é errado Exato. falar. Porque às vezes a gente está mais focado na doença, Isso. Claro, né? claro. Então, você que é paciente ou familiar, o agente... Olha como eu tô chique. O agente cuidador que tá com esse paciente. Também não deixe de questionar, né? De Sim. perguntar, será que já pode entrar com psicólogo? Já pode entrar com Nutri? Né? Porque a gente falou da importância da alimentação na Sim. parte 1, né? E você, doutora, comentou sobre os diferentes tipos de quimioterapia. Quais são? Eu achei Sim. que era só um tipo. Sim. É que as pacientes trazem muito isso no consultório, assim, irei fazer a quimio vermelha ou a branca? E o que é que esse Quimio vermelho termo... mais forte? Isso. O que é tipo que isso. esse termo? Não é que a quimio ela é vermelha, é mais a coloração dela, que é um pouco mais alaranjada, né? Vermelhada, alaranjada. Isso aí até no xixi. E quando fala quimio branca, não é que a quimio é branca, é transparente, né? Transparente. Então, são medicações diferentes, Tá. são esquemas de químio diferente. E eu não gosto muito desse termo da químio vermelha ser mais forte, da químio branca ser mais fraca. Porque já aconteceu de paciente prescrever a químio vermelha e tolerar super bem, já na branca ter mais efeito colateral. Então, eu acho, isso depende muito de cada um, Sim. dos seus problemas de saúde, suas outras problemas de saúde.
Enfim, E da muitas resposta coisas do aí. E da organismo, né? resposta do Porque organismo. Cada pessoa responde de uma Exato. forma. Então, eu não gosto muito desse termo forte ou fraca. O que é que eu costumo passar? Porque o paciente geralmente questiona mesmo. Indicar a quimio vermelha, que são os esquemas baseados em antraciclina, é quando a doença ela tem um risco maior. São tumores maiores, que têm um comprometimento de axila. Então, doenças que são um pouco mais graves, a gente acaba indicando esse esquema, porque os estudos mostram que é o benefício, que tem benefício você Sim. fazer dessa forma, né? Como eu falei, tudo tem um estudo, não é nada que a gente tirou da cabeça, tudo tem um porquê. Sim, sim. Então, existem os subtipos, assim como também, além da químio, vai existir os tratamentos-alvo, que a gente chama. Por exemplo, tem um subtipo do câncer de mama que é o HER2 positivo. Então, quando vem esse HER2 positivo, a gente introduz uma outra medicação junto com a quimioterapia, que são os bloqueadores desse HER2. Então, são tratamentos que dependem muito do subtipo. Então, de uma maneira geral, as químios para o câncer de mama são divididas, as pacientes conhecem de forma aí mais geral, como a quimio vermelha e a quimio branca. Entendi. Mas não existe muito isso de forte ou fraco. Cada um vai... É o que eu sempre falo. Você vai fazer sua quimio, nas consultas a gente vai conversar, a gente vai manejar o efeito colateral, mas eu não tenho como te falar se você vai melhor, porque tem pacientes que fazem os dois esquemas. Fazem a vermelha, na sequência fazem a branca. Então, depende muito e cada um vai viver seu efeito colateral ali de acordo com o que foi, né, naquele momento. Sim. Então, não tem muito como a gente prever o que vai acontecer. E as duas causam alopecia? Alopecia? Alopécia. Alopécia? Sim. É interessante você falar isso, sim. Alopecia é queda de cabelo, tá, É a gente? queda de Queda cabelo. total. Queda total. E a queda de cabelo, a velocidade da queda de cabelo depende muito do esquema da químio, depende de como é o cabelo também, né? Que tem a estrutura do fio do cabelo, então tudo isso conta. Sim. Sempre gosto de orientar as pacientes, porque muitas pesquisam, mas quando não pesquisam também eu trago em consultório a questão da touca gelada, né? Que é uma touca que a gente põe durante a quimioterapia. E essa touca, ela resfria o couro cabeludo, diminui a quantidade de químio que atinge o folículo lá do piloso, o folículo do cabelo, e diminui a chance do cabelo cair. O que é que eu trago para as pacientes? As toucas, assim como a vida, nada é 100% de garantia. Exatamente. Eu sempre gosto de falar, embora existem químios, né, que a touca vai funcionar mais, existe químios que ela vai funcionar menos. Eu indico, falo da touca para todas as pacientes, e elas se sintam à vontade de fazer ou não. Não é obrigatório. Se você fizer a touca, você não vai atrapalhar o esquema de quimioterapia, não vai fazer com que a quimioterapia funcione menos, não. A touca é uma conduta para tentar manter o cabelo. É Ponto. claro que fazendo a touca vai cair cabelo, vai, mas existem pacientes que fazem a touca e do ponto de vista estético conseguem manter uma quantidade de cabelo que fique ok, que consiga disfarçar, porque a gente sabe que o cabelo é muito importante. Com certeza. Óbvio, isso não tem o que, né? Então, eu sempre gosto de trazer esse ponto da touca, mas não é obrigatório. Eu acho que se fizer um bônus e também se começar a fazer a touca e depois quiser desistir, não tem problema. Mas eu sempre oriento para todos os pacientes no consultório da touca. Acho importante. Ah, tá. E essa touca, o SUS oferece, por exemplo? Não, Não. nem SUS nem convênio. Isso tem que ser Ah, pela via particular mesmo, né? tá. E é muito caro? É que eu não sei, acho que muda, provavelmente deve ser de serviço para De serviço, serviço eu pra acho de marca para serviço. marca, Eu não acho- sei muito. Eu acho que normalmente o que tem acontecido ultimamente, nos 2 últimos anos assim que eu tenho visto as empresas que fornecem a touca, eles dão um curso pro agente cuidador e de como usa a touca para a pessoa comprar o material e utilizar. Porque é muito caro você manter o funcionário da touca, né? Podemos falar assim, indo lá toda hora. Porque ele tem que ir, colocar a touca no paciente e ficar monitorando o paciente de hora em hora. E o que fica caro? Que pelo que eu entendo, mais ou menos, eu nunca Foi a fundo ver, fui a né? Mas o que fica caro? O gelo. Porque tem que comprar muito gelo seco. E gelo seco é muito difícil de achar em alguns lugares, né? Em algumas cidades. E aí fica muito caro porque você tem que comprar muito gelo seco e ficar trocando aquela touca toda hora. Lembrando que a touca, o uso é durante a químio. Durante a químio. Acabou a químio, você Durante não a leva a touca enquanto para casa. tá- Existe todo o Isso. cuidado do cabelo, Exatamente. questão de cada quanto tempo lava, o tipo de shampoo, Como tudo escova, né? De não poder fazer escova, chapinha, tem todos esses cuidados.
pós-touca, mas a touca não é algo que você fará em casa depois. É só durante as horas da químio. Veio uma menina, uma jovem mulher, aqui no podcast uma vez, a Jéssica, que ela é atleta e ela teve câncer de mama, né? E a gente comentou, e ela veio com a médica oncologista dela, a doutora Ariane, que foi excelente. Quem tiver oportunidade, assista o episódio com a Jéssica e com a doutora Ariane, que foi demais mesmo, né? E eles estavam falando que ela precisou fazer o esvaziamento das axilas. Isso é um procedimento... esse é um procedimento que sempre vai ter que fazer ou não? Não. E o que é isso, né? O esvaziamento das axilas? Toda paciente com câncer que vai ser submetida a uma cirurgia, a gente precisa estadiar essa axila. Precisa entender se tem doença na axila, tá? Então, no ato cirúrgico, a gente vai operar a mama, fazer a cirurgia que foi adequada e indicada para aquela paciente e vai avaliar a axila. Então, a gente vai fazer o estudo do linfonodo sentinela quando não tem indicação de esvaziamento axilar de cara, tá? Porque tem casos que já tem indicação de fazer esvaziamento da axila. O que é o esvaziamento axilar? É a dissecção axilar. É a retirada dos gânglios linfáticos da axila, tá? Que é o que popularmente é conhecido, ou em alguns outros termos, como esvaziamento axilar, tá? É por onde a gente soa? Não, nada a ver. Não, são coisas diferentes. São essas ínguas que a gente tem. Sabe quando fica com dor de garganta que fica inchado? Sim. É a rede linfática, tá? Então, a gente tem gânglios linfáticos no pescoço, retroareolar, axilas, região inguinal e dentro do organismo também, tá? Então, na axila, é o primeiro lugar que, pela rede linfática, o câncer ele pode começar a se espalhar pelo organismo, tá? Então, ele sai da mama e vai para a axila. Doutora, é por isso que é sentinela? É isso que eu vou explicar. Sentinela chama-se... A gente avalia o linfonodo sentinela, tá? Sentinela é guardião. Então, é como se esse linfonodo fosse o guardião ali da doença para tentar segurar e parar por ali, certo? Então, a gente faz a pesquisa do linfonodo sentinela. A gente avalia aquele linfonodo para saber se tem doença ou não. E se tem doença, a depender do caso da paciente, aí realiza o esvaziamento axilar, que é a dissecção axilar, que é tirar os gânglios da axila. Uma dúvida das pacientes, porque eu acho que a Gica, não sei se a Gica sabe, mas quando tira os linfonodos todos, a gente não pode usar aquele membro, né? Não pode verificar pressão, não pode colher sangue, não pode pulsionar, não pode nada, porque ela não tem mais drenagem linfática naquele membro, né? Por um bom tempo. E quando tira... Depois volta? Depois de muito tempo, né? Depois de, acho que 10 anos que pode começar a colher exame, né? Na verdade, hoje... Pode falar. É que, na verdade, assim, é interessante você trazer isso, porque, assim, não é que, assim, é proibido. Isso. A gente evita, então pede para que seja... Isso, peça para que faça no outro que não foi abordado. O que eu sempre oriento, não conseguiu acesso no outro membro, não é proibido, impossível fazer do braço que teve o comprometimento, né? Que fez a cirurgia, do lado que fez a cirurgia. O que eu peço para evitar é assim, não faça tatuagem. Se você precisar fazer medicação intravenosa, algo que fique um acesso muito constante, não evite o braço que foi o abordado, o lado que foi abordado. Mas, assim, acho que eventualmente aferir uma pressão, tudo bem, os estudos mostram que é ok fazer, não tem repercussões, isso não vai aumentar a chance de fazer o linfedema, né, que é aquele inchaço. E hoje em dia tem diminuído o número de linfedemas porque as técnicas cirúrgicas têm sido mais refinadas, certo? E as orientações também, né? Tentar fazer fisioterapia pós-cirúrgica, retorno de atividade física, isso tudo evita o aparecimento do linfedema. Mas tem casos, linfedema é o inchaço desse membro, porque ele não tem quando tira, geralmente ocorre o comprometimento linfático, né? Mas isso aí também é cada caso. E quando tira só o sentinela, pode usar aquele membro, não precisa ter esses cuidados, né? Não é que precisa, acho que uma vez que removeu, acho que tem que ter cuidado, mas você já fica mais tranquilo do ponto de vista de... Porque não esvaziou. Então, você fica mais tranquilo do ponto de vista de manipular, para aferir uma pressão, para pegar um acesso, para fazer uma coleta de exame de sangue. Mas os cuidados são diferentes, realmente. Mas hoje está comprovado que não tem mais essa proibição total, como a doutora Kelly está falando. Essa contraindicação absoluta. Gente.
Mas a gente evita. É difícil, eu sei, a gente vê muito, traz muito essa demanda mesmo. Até que Isso. vai fazer um exame de imagem, precisa de contraste. Não, Doutora, com não fiz contraste, porque, é. como eu operei desse lado, não quiseram fazer. Eu já vi correr contraste no difícil. pé. Eu também já porque- Por vi. causa disso. É difícil. É a falta de informação um pouco, É. né? Uma informação um pouco antiga, mas também pelo medo, às vezes a própria paciente ela tem esse receio, Sim. tá? Porque falaram para ela, olha, tenha cuidado, não pode nem tirar a cutícula, mas isso por quê? Para não ter infecção nesse membro, É. tá? Para não ter infecção, porque como a rede ganglionar faz parte da nossa defesa também, a gente evitar infecções nesse membro. Então, por exemplo, tem gente que gosta de fazer a unha e tirar muita cutícula. A gente orienta para paciente, tenta Sim. tirar menos, para não ter ferimento, tenha seu próprio material, para evitar infecções nesse membro que teve o esvaziamento axilar. São mais esses cuidados. Mas, por exemplo, eu já tive um caso no consultório de paciente que quis furar a orelha, tipo, fazer o segundo furo. Do mesmo lado que foi abordado. Alguém perguntou pra ela, mas você não pode desse lado. Não. Não tem nada Não a ver, tem nada a ver. entendeu? Então fica muito Aí é esse demais. mito de Aí não é poder over. fazer nada do lado. Então, por exemplo, se abordou, o tumor da mama foi do lado direito. Não pode fazer nada do lado direito. Não, aí também é too much. Isso é real, acontece. É por isso que eu falo, o óbvio pra um não é pro outro. Sim, com certeza. Então ela já me trouxe a demanda, não, mas me falaram que eu não posso fazer nada desse lado. Eu falei, não, mas fique tranquila, faça seu furo. Vai na paz. Vai na paz, é. Vai viver. E trabalhar nesse caso. A paciente está liberada também de fazer. É claro que vai depender muito do trabalho dela, Sim. né? Mas se for, de repente, um trabalho no computador, assim. Normal. É que Passou- vai ter a demanda ali do pós-operatório, né? que é Pós-operatório, passou pós-operatório, estando tudo bem, paciente vida normal. E toda paciente que esvazia a axila, ela faz fisioterapia naquele membro ou não? Toda não. Tem paciente que, por algum motivo, o ideal é que fizesse. Não só pelo esvaziamento axilar, mas pela própria manipulação de axila. A fisioterapia ela é importante no pós-operatório, certo? No pós-operatório imediato, a gente já prescreve fisioterapia para essa paciente. É verdade. Porque ela fica com medo de fazer a abdução do braço, a movimentação do braço. E a fisioterapeuta vai, junto com o mastologista, lógico, a depender de qual cirurgia foi feita, saber quais os movimentos que podem ser feitos, para ela já começar o mais precoce possível, para ela retomar a vida dela. Retomar a vida dela. Entendeu? E também até pela radioterapia, porque tem a posição do Sim. braço durante a rádio. Então ela precisa ter aquele Sim, movimento, o porque senão não vai ter movimento. como se Isso- posicionar Isso na tudo. mesa, lá na maca, para fazer a rádio. Com certeza. Isso tudo vai depender de qual técnica cirúrgica foi. Tem técnicas de reconstrução mais específicas que manipulam algumas áreas que a gente evita que ela levante o braço logo no pós-operatório imediato. Isso com os dias vai paulatinamente melhorando e a fisioterapeuta é de a fisioterapia é de suma importância. E é importante você falar isso, porque eu já tive paciente que chegou no consultório de tipóia, porque ficou com medo de mexer. Eu achei que ela tivesse fraturado. Eu não entendi. Eu achei que ela tivesse caído. Ela, não, doutora, eu botei essa tipóia porque eu fiquei com medo, eu não quero mexer o braço. E às vezes até causa linfedema por conta disso, né? Pela Porque falta pela de falta de movimentação. movimentação. Exatamente. Então, E vindo para isso, né? E a questão da sexualidade da mulher? Durante o tratamento, pode-se ter ato sexual? Não pode? É indicado? Não é? Porque eu sei que ela fica mais ressecada, que ela pode ter uma menopausa precoce, né? E como que funcionaria isso para a mulher? Depende da paciente. assim, eu não contraindico, assim, não vai Não, prejudicar não o tem- tratamento, não não tem tem contraindicação contraindicação nenhuma, nenhuma, pelo porque contrário. isso já foi abordado, já foi pergunta, não há contraindicação. Não. Manter a vida o mais normal possível, incluindo as relações sexuais. Sim. Mas é óbvio que a gente entende que tem toda a questão, que o tratamento vai trazer diminuição da libido, o ressecamento vaginal, mas que a gente vai orientando. Tá. Então a gente orienta um creme vaginal, lubrificantes, A base então, de água. a base de água. Hidratantes vaginais, porque essa paciente não vai poder fazer uso de reposição Sim. com hormônios, né? Nem por cremes, tá? Hormonioterapia, como vocês comentaram na parte 1. Sim, sim. Nesse caso, nem Não, pensar. paciente com câncer não pode receber hormonioterapia. Não. Hoje tem estudos É que, na verdade, a hormonioterapia não pode fazer Perdão, reposição deixa eu voltar. hormonal. Isso. deixa eu- Porque a falho. hormonioterapia, A hormonioterapia é um pilar do indicada. tratamento. Isso, Ah, tá. são coisas diferentes. São coisas Desculpa, diferentes. foi um ato falho. Terapia de reposição hormonal. Ah, tá. Paciente com câncer de mama não pode receber terapia de reposição hormonal. Entendi. Certo? São coisas diferentes. A hormonioterapia é uma linha de tratamento do câncer de mama. Depois Ah, é. e até é São bom coisas ter diferentes. acontecido É, essa confusão, justamente para
Porque, na verdade, fui eu que te confundi. Não, doutora. fique Foi mal. tranquila. Não é a mesma coisa, né? Isso, São não. São coisas coisas diferentes. São coisas diferentes, Tá. tá? E saber se a sexualidade naquele momento tem algum espaço na vida dessa mulher, né? Sim. Talvez não seja algo que para ela seja uma questão no momento do tratamento. Talvez seja algo pós-tratamento. E isso vai depender de cada paciente. E ela a gente traz vai a respeitar, demanda e a isso. gente vai respeitando o momento dela. E durante, né, aproveitando, ela para de tomar o anticoncepcional de costume Isso. e começa a usar camisinha, no caso, porque ela tem que manter uma prevenção contra a gravidez, né? Sim, sim. Ou ela pode manter o anticoncepcional e tá tudo ok. Não pode tomar anticoncepcional. Ela não pode fazer nenhuma contracepção, nada à base de hormônio. Exatamente. Boa. O que eu oriento aos pacientes? Eu sempre encaminho para o ginecologista ou para um ambulatório de aconselhamento familiar para que seja avaliada a possibilidade da colocação de um dispositivo intrauterino, DIU, não hormonal. Que aí a Mari vai conseguir falar melhor. Sim. A gente indica o preservativo no primeiro momento. Paciente chegou, diagnóstico de câncer, fazia uso de anticoncepcional ou fazia uso do DIU Mirena, que é ou o Cailina, que são DIUs hormonais. Esses DIUs têm que ser retirados e esse anticoncepcional para naquele dia. Tá? Boa. Ela não pode fazer uso de nenhum tipo de hormônio exógeno, que não é o que o próprio organismo dela tá fabricando, tá? A proteção dela contra a gravidez é muito importante da gente falar para essa paciente, principalmente mulheres jovens, que precisa ser realizada uma contracepção para ela não engravidar no meio do É tratamento. contraindicado Isso. a gravidez no tratamento. Não Isso pode. é raro de acontecer, mas pode Acontece. acontecer Não é e eu impossível. já vi acontecer. Também. Tá? Então, a gente precisa orientar bem essa paciente, tá? O DIU não hormonal, que é o DIU de cobre com prata é indicado para esse tipo de paciente e o preservativo, certo? Idealmente os dois, para não ter nem Pra não correr o risco para disso. correr, para ter menos chance ainda de acontecer uma gestação não desejada. Mas ainda assim, se, por exemplo, talvez ela pense, estou com DIU de cobre ou cobre prata, não tenho o hábito de usar camisinha com meu namorado, com meu esposo e tudo A mais, gente orienta o uso do preservativo. porque pode pegar HPV, né? Ou não? Nesse caso, o HPV não teria correlação. Tá. O preservativo seria para... Mas e se o homem estivesse infectado, infectar ela durante o tratamento? Mas não vai ter nenhuma correlação com câncer de mama. HPV não tem nenhuma correlação Não, com mas câncer aí de mama. seria uma segunda doença para tratar, não? Na verdade, assim, até por questão de, durante um tratamento, vai ter a questão da imunidade que vai estar Pode comprometida. baixar e comprometer Isso com mais certeza. ela. O preservativo a gente sempre orienta para todas as pacientes. Para Isso. todas as mulheres, o uso do preservativo como método contraceptivo e para também proteger contra doenças, ST. HPV e STs. É porque eu quero pontuar que não é porque ela está passando pelo tratamento do câncer que ela está Imune. blindada de Sim, outras com doenças, certeza, né? Isso. Com certeza. E que daí Bem vale a importante. pena, que nem a doutora Kelly já falou aqui em episódios passados que ela esteve aqui, da importância da mulher continuar os exames de Isso. rotina. Sim, Então sim. também, a mamografia não, mas outros exames. Sim, Papa com Nicolau. certeza. Com certeza. Se tivesse o seu costume de ir no oftalmologista, por exemplo, anualmente, você vai no Exatamente. oftalmologista. Exatamente. Continua indo no ginecologista. Vai ter um momento do tratamento oncológico ali que todo o foco da paciente vai estar voltado para aquilo. A gente Mas entende passou aquele momento do tratamento mais focado, a gente não pode deixar de orientar essas outras questões. Isso é super Sim. importante. E Sim. pode continuar, por exemplo, tomando vacinas anuais. Depende da vacina. Ah, tá. E depende de que fase do tratamento É. ela está, né? Porque tem Ah, tá. vacinas que só podem ser feitas, por exemplo, 6 meses depois da última químio. Então, a depender da vacina, a gente libera ou não. Entendi. Então, isso tudo tem que... Porque já vão trazer demandas. A vacina da gripe, vacina do Covid, ou vacina da hepatite. Cada vacina tem sua indicação, pode ou não fazer, então depende muito. E de que fase do tratamento. Porque às vezes é uma paciente que não vai fazer químio, então não tem problema, entendeu? Entendi. Vai fazer um outro tratamento. Então, são muitas questões que depende, né, do que vai ser Depende feito de no cada tratamento. caso, né? Então é sempre importante perguntar para o professor Isso. ou Pro médico. médico. Sim, com certeza. Uma dúvida. Não é minha, mas é uma dúvida. Quando a paciente começou com a neoadjuvância, tratando ali, aí no meio do caminho teve que parar para operar. Porque às vezes acontece. Que alguns pacientes começam tratando com a químio, aí vê que não tá tendo uma boa resposta, aí tem que operar. Tá. Operou, vai para rádio ou volta para químio? Primeira Depende. pergunta. Depende. Primeiro que
É bom que você falar. Paciente começou com químio, fez alguns ciclos e a doença já sumiu na mama. Preciso fazer tudo? Sim. Sim. O fato de ter sumido tudo não quer dizer que vai parar no meio do caminho para já ir para a cirurgia. Não, precisa completar todo o esquema da neoadjuvância dessa químio. Que bom que sumiu já no início, pra gente é ótimo, Sim. mas vai fazer toda a químio. Depois opera. Quando acontece da paciente a doença aumentar no meio da químio, o que é raro, que bom, é a minoria Sim. dos casos, a gente já encaminha para cirurgia. E aí, a depender do que ela já fez de químio, quantas químios faltaram, aí a gente vê o que vai fazer Vai depois. avaliar o caso depois. Possa ser que continue a químio, um outro esquema de químio. Não, obviamente, se ela está progredindo a um esquema de químio, você não vai manter o mudar a mesma mesmo. medicação. Mas não necessariamente ela vai fazer químio depois. Por exemplo, já tive uma paciente que aconteceu isso, mas eu não consegui fazer químio depois nela porque ela tinha um problema cardíaco, por exemplo. Entendeu? Teve um outro problema que não deu para continuar a químio. Ela foi para rádio, Direto entendeu? pra rádio, sim. Então, não necessariamente Cada caso é um ela vai caso. fazer químio depois, se isso acontecer. Sim. Via de regra, sim, mas tem casos que não. Por isso é tão importante que a pessoa não esconda o que ela tá sentindo pro médico, né? É. E por isso a importância também de ter o exame físico, né? Durante a químio ali. Que Porque é eu o preciso mais saber se tá. importante. Porque eu preciso ver que tá diminuindo o O nódulo. exame físico, os exames de imagem para acompanhamento, Exato. né? Porque assim, durante a químio, antes da cirurgia ali, ela não vai ficar toda hora fazendo exame de imagem para ver se está diminuindo. Exato. É o exame clínico ali no consultório, eu medindo o tumor e no exame físico. Depois é que ela vai fazer o exame. Então, por isso a importância até da paciente, até a própria paciente também, que tem paciente que não gosta, né? Não quer ficar palpando ali durante a químio. Mas isso até me ajuda. Sim, Porque às faz vezes a parte paciente do tem uma tratamento. percepção maior, como Sim. conhece o corpo ali, de que surgiu algum outro nódulo. Ou, A pele a tá doutora, na estranha. verdade, eu tô achando que não tá diminuindo. Tá estranho esse nódulo, não tá diminuindo. Então, isso tudo ajuda. Entendeu? Sim, entendi. E durante o tratamento do câncer, ela pode desenvolver outro tipo de câncer. Você fala outro nódulo, outro câncer de mama? Não, um câncer em qualquer outro lugar. Pode, mas Mas é bem difícil. raro. É raro. Aí, realmente. Que Não é são- impossível, mas... não é impossível, porque ter é. 2 cânceres ao mesmo tempo, de sítios primários diferentes, é raro. É raro de acontecer. E mesmo porque no estadiamento, às vezes, já vê, né? Já Você vê, já tem já- alguma já ia célula verificar. mutada. É. Exato. Paciente com lesão de mama, com aqueles tumores que já são exteriorizados, opera antes, a ordem seria cirurgia, químio ou não? Vai para químio primeiro, vai depender igual do nome, sobrenome, do Depende estadiamento. depende de tudo isso. Então não vai ter, né? Porque às vezes os pacientes vêm com aquelas lesões exteriorizadas e tal, e falam, eu já queria ter operado antes. E Depende. não é, depende da Depende doença do caso. também. É, a gente Na pensa... grande maioria vai para químio É, primeiro. porque pensa, se a lesão está localmente avançada, então já é um ponto ali, já é um dos fatores que a gente usa para indicar a químio antes. Então, geralmente, ela vai para químio antes. Isso. A não ser que se pense em fazer alguma abordagem higiênica. Isso, para o conforto da paciente, quando ela tem É. metástase em outros sítios e está exteriorizando, está infectando, a gente usa esse termo que seria uma cirurgia higiênica, mas sem função curativa, geralmente. Para se diminuir ali aquela carga E o tumoral, porque às vezes fica desconforto. infectando, tem questão de odor, dói. Então, às vezes, Incomoda, é indicada pesa. a abordagem É. cirúrgica para isso. Mas o pilar, via de regra, nesses casos, aí é a químio É a mesmo. quimioterapia. E eu vou fazer outra pergunta já. Desculpa, Di, que você ia falar. Na lesão, nessa lesão que já tá para fora, porque assim, eu tô te fazendo essas perguntas porque eu tô com uma paciente recente, assim, e eu vi que, assim, por mais que a gente tenha um monte de informação, as dúvidas são sempre as mesmas. E aí, por exemplo, ela tem essa lesão, tá com odor fétido. Aí eu falei pra ela, tá passando, macerando comprimidinho? Tô, Tilenol. Ela tava colocando Tilenol macerado na lesão, porque a vizinha falou pra ela que era Tilenol e o médico do postinho falou que era pra ela continuar com aquela conduta. E ela, em momento algum, levou pro oncologista dela porque ela ficou com medo dele brigar com ela. Porque aqui que ela falava pra mim, eu coloco o Tilenol, não sai o cheiro, mas para de sangrar. Aí eu falava, mas calma aí, tem alguma coisa. Aí agora a gente começou a abordar pra fazer um curativo, Curativo um especial, curativo né? diferenciado. E aí eu fico pensando, sempre que tem o odor fétido, por exemplo, eu enfermeira, eu já posso pegar, eu sei a conduta que tem que ser feita, eu já posso falar, olha, compra o metronidazol,
e uma série põe ou não? Eu tenho que falar pra ela. Porque muitas vezes, assim, o médico, ela vai passar no médico dali 2, 3 semanas. E aí, nesse tempo, aquilo ali tá aí, incomoda. O ideal até ela ir no PA, porque ela pode avaliar, pode estar com Boa. infecção, precisar de antibiótico Via oral, venoso, bem venoso, via oral ou via venosa. Então, o ideal é ela ser avaliada. Certo. Porque se está desse jeito, ela pode estar com infecção, essa Sim. infecção pode virar uma sepse e pode colocar a vida dela em risco. Então, se a gente acha que a pomada de metronidazol vai resolver, às vezes não vai Não resolver. vai, Então, ela tem que ser avaliada. Boa. Presta atenção, né, galera? Nossa. Gica. Nossa. Maravilhoso. Nossa. Minuto de silêncio. É verdade, né? É o dia a dia, né? É o dia a dia. E nesses casos, né? Da paciente tá indo, o acompanhamento desse agente cuidador mais ajuda do que atrapalha ou mais atrapalha do que ajuda? Ou depende? Na maioria dos casos, mais ajuda. Mas ajuda. É. Com certeza. Ajuda muito. Pra dar esse suporte, Precisa. Precisa ter Porque é muita informação, é muita conduta, é muitas orientações, Os medicação. pacientes se perdem, tem o medo, tem Sim. o medo do desconhecido, né? A insegurança. Principalmente então, você ter a consulta ali que a gente vai inicial, indicar o tratamento. muito É muita difícil. receita, é remédio que tem que tomar São em casa muitas pós-quimio, informações, é muita coisa. entendeu? São muitas informações. É. Então, ter alguém do lado, alguém que tem um discernimento, às vezes anotar, o que é que eu costumo dizer. Vai anotando aí o que eu vou te falando que você vai esquecer. Entendeu? Então, doutora, eu tinha uma dúvida e esqueci. Eu fiz, então, se essa dúvida surgir em casa, você anota e você traz na próxima consulta. Porque, às vezes, na hora da consulta, outros assuntos, outras orientações e aquela dúvida que ela precisava conversar, ela esqueceu. Sim. Então, isso aí é importante, esse tipo de orientação. Legal. Boa. Eu tô falando isso porque a gente tem um aumento crescente de mulheres sendo abandonadas pelos seus parceiros durante Sim. o tratamento, né? Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos em torno de 22% das mulheres que são abandonadas, enquanto dos homens é apenas 3%. Né? A gente tem um caso, por exemplo, da Ana Hickman, né? Que passou, com certeza ela já estava passando pela violência doméstica, mas ia lá acompanhando o ex-marido dela nas sessões de químio e tudo mais, durante todo o tratamento do câncer dele. E, pelo que a gente entende, ela esperou terminar para, né, conseguir ali. É óbvio que aconteceu uma coisa maior, mas esse é um exemplo de que nós mulheres acabamos sendo mais esse suporte por trás daquele cara. E aí bate naquela frase que a gente sempre ouve, que eu citei aqui, que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, mas por trás de uma grande mulher nem sempre existe um grande homem, e às vezes existe grandes mulheres que estão te acolhendo. E por que eu quero dizer isso? Que às vezes, né, vocês podem até trazer cases sobre isso, né? Às vezes a mulher, o companheiro não está acompanhando, né? O marido, o namorado não está acompanhando. Mas a importância de ter um suporte ali, a mãe, um amigo, uma amiga, um amigo, tio, Alguém com ela, né? Alguém ao isso é muito lado. importante. Isso é de suma importância. E que tenha discernimento também e essa... É claro que a gente está pedindo demais, mas uma inteligência emocional também para acolher essa mulher nos momentos em que ela cai, né? Porque Isso é vai cair, né? Sim, Vai ter as importantíssimo, claro. Momentos de altos e baixos, né? os momentos de altos e baixos. Então, se o seu namorado ou marido não quer te acompanhar, porque tem isso também, às vezes a pessoa fica tão desesperada, Que ela não sabe. mais do que a própria paciente, que às vezes não sabe o que fazer. Às então, vezes não é a pessoa ideal para estar com ela naquele momento. Exato. Talvez ele consiga dar o suporte de outra forma. de outras Exatamente. formas, Entendeu? exato. E essa frase que você falou, eu gosto de falar uma parecida. Que eu acho que ao lado vai sempre ter alguém. Sim. Entendeu? Não é atrás. Atrás de um homem não tem uma grande mulher. Ao lado desse homem vai ter essa grande mulher. E ao lado de uma grande mulher, vai ter, possivelmente, um grande homem e várias mulheres ao lado. Porque a mulher, por si só, ela já é cuidadora. Né? A gente se coloca nesse lugar de cuidado, talvez pela generosidade mesmo de cada um. Sim. Então, se você tem alguém que te acolha, que vá ao seu lado, quantas vezes já veio o paciente com amiga, com vizinha, Quantas vezes? Sente com até mais à nora, vontade. entendeu? Aquela pessoa que te passa porque às vezes segurança. Você sente mais à vontade, porque é outra mulher, ou porque o marido também tá trabalhando, é o provedor é ali. o provedor para Tantas poder coisas, conseguir. né? Então, assim, são muitas Exato. histórias. Às vezes a gente do lado de cá, a gente consegue entender um pouco a dinâmica familiar daquela paciente, entendeu? E a importância de ter clareza desses limites, né? Claro, claro. Sim. Bacana. Boa. Rede de apoio.
É. fundamental. Quanto tempo mais ou menos leva um tratamento de câncer com químio, cirurgia e rádio? É que ainda tem a questão da hormonioterapia. Isso que a gente ainda não Porque chegou, a né? hormonioterapia, só lembrando, o nome é hormonioterapia, mas na verdade o papel dessa fase do tratamento é tirar o hormônio ali da jogada, porque a gente entende que o fator hormonal, em alguns subtipos, porque a hormonioterapia não é indicado para todos os subtipos, existe subtipo específico em que o hormônio feminino vai estar alimentando ali o câncer. E mesmo as mulheres na menopausa, mesmo aquele ovário que não está mais funcionando, mesmo nesse cenário da pós-menopausa, a gente ainda produz hormônio feminino Sim. por outros órgãos, né? Então, a hormonioterapia vai entrar para diminuir aí esse hormônio. Fazendo um bloqueio hormonal, né? Tanto diminui no sentido de diminuir a produção, Isso. como também existe outro remédio que a paciente produz o hormônio, mas ele não consegue se ligar na célula. Isso. E a hormonioterapia, nesse subtipo, né, que a gente chama que é o subtipo luminal, que vem os receptores hormonais positivos na imunohistoquímica, a hormonioterapia é um pilar muito importante do tratamento. Isso. E aí ela vai acontecer por pelo menos 5 anos. Tem casos que é 7 anos, tem caso que é 10. Mas lembrando que a hormonioterapia, Então- né, Kelly, pra elas entenderem melhor e todo mundo, é um comprimido, tá? É um comprimido que a paciente vai tomar Todo dia. todo tá. dia, durante 5 Ou que- ou mais anos, a depender do caso de cada paciente. Entendi. Isso tudo depois da químio, Da rádio. cirurgia. Isso. Então, se a mulher quiser engravidar, ela precisa fazer o congelamento dos óvulos. E isso. Isso. Aí, na verdade, assim, o ideal... Isso aí é lá no começo, É. né? É importante que lá, a primeira consulta, seja questionado Se é pela uma equipe paciente múltipla. jovem, se é uma paciente multi. jovem, uma paciente que ainda deseja gestar, fazer o congelamento dos óvulos antes de começar a quimioterapia, Isso é o melhor dos mundos. tá? E pós-tratamento de cirurgia, químio, rádio e um pouco... Isso ainda não tem um consenso definido, mas Tá. se é do desejo da mulher... Hoje, de certa forma, né, Kelly, pede-se, Os se for um estudos caso mostram luminal, que o ideal, pelo menos 2 anos. 2 anos desse de comprimido. hormonioterapia, desse comprimido, para depois engravidar. Aí a gente Entendi. para a Mas isso hormonioterapia, não é ainda um respaldo total, entendeu? precisa de um segmento maior. Isso. Entendi. Saíram os dados iniciais do estudo, que mostra que as pacientes que fizeram 2 anos da hormonioterapia, parou Pararam essa pra hormonioterapia, engravidaram, tiveram gestações seguras e não aumentou a chance da doença voltar. Entendi. Mas ainda precisa de De mais muitos estudos. anos Tá. De avaliação desses tipos de paciente. para ver se de fato Isso é é realmente seguro. muito, muito seguro. Entendeu? Entendi. Agora uma dúvida, por exemplo, nesse caso, ela faz hormonioterapia, fez os 2 anos, ela faz a pausa, engravida e tal. Ela já teve o bebê, ela já volta a tomar? Sim. Mesmo amamentando? Não vai aumentar. Ela não vai amamentar. Ah, Entendeu? Interessante. Não tem um respaldo seguro para amamentação. E a depender do tipo de cirurgia que essa paciente fez, Já ela nem vai. tem condições de amamentar, entendeu? Sim. Então ela boa. já retoma A hormonioterapia. a hormonioterapia em seguida. Agora, assim, o ideal é, claro, se a paciente quiser amamentar, Ela aí ela vai conversar com o oncologista, exato, aí é a de conversa. ficar mais tempo sem tomar o comprimido. Aí é um risco e benefício, entendeu? né? Uma É. proibição É, absoluta, né? exato. Não tem um estudo científico que bata nessa tecla dessa forma. Mas como a gente também não tem nada que mostre que é seguro, aham. Sim, é tudo o uma ideal conversa. seria tudo... São estimativas, né? Boa. Entendi. E, bom, então é importante, se o médico oncologista não questionar, é importante a mulher já dizer que, dessa Claro. vontade de ter. Não, no de início, gestar. no início a gente já conversa sobre isso. É. Paciente jovem, a gente já fala dessa Eu possibilidade. geralmente pergunto. No Pergunto começo. se já é mãe, se tem desejo de ter mais filho. Sim, sim. Tá. E a gente orienta. É o ideal, né? A gente sabe que fazer essa questão da congelação é um procedimento que é caro, então não é todo mundo que consegue, mas a o gente SUS precisa orientar. Mas o SUS proporciona. É verdade, bem lembrado. Em casos específicos, tem Agora, serviços verdade. que o SUS proporciona para Agora, o paciente oncológica. E o paciente que, por exemplo, trata no plano de saúde, porque o plano de saúde é da empresarial, e aí não tem as condições, quer gestar depois do Pode ser tratamento, encaminhado para o SUS. pode ser encaminhado pelo Para SUS. fazer a Pronto. congelação de... Boa. A preservação, a tentativa de preservação de fertilidade, que a gente fala, né? Aham. Que é para fazer o congelamento dos ovos. Boa.
Tem serviços em grandes centros que têm essa possibilidade. Sim. Isso Bem. entra muito nos direitos do paciente oncológico, mas que a gente vai falar na parte 3, Não, mas- tá? Vocês viram que a parte 1 foi sobre o rastreamento, né? Sobre como fazer como fazer a mamografia, onde fazer a mamografia, o que fazer, como fazer, onde procurar, como se informar, né? A parte 2 foi mais esse direcionamento do diagnóstico, do tratamento. Da jornada, né? Da jornada, Da paciente. né? Quantas coisas interessantes aqui que provavelmente não tem de forma fácil, né? Esse acesso a essas informações e que rico aqui a gente pôde trazer esses detalhamentos, né? Essas informações mais refinadas, né? Para que você não tenha mais desculpa, hein? Vai. Só vai. Luta, né? Só vai, tá? A gente tá numa edição especial do Outubro Rosa, lembrando que Outubro Rosa é só um período para se lembrar que olhar para você, olhar para o seu corpo são todos os dias, tá bom? Meninas, querem deixar uma mensagem final para este episódio? Assistem a parte 3. Brincadeira. Eu acho que o importante é você, obviamente, ter o vínculo com o médico, sim. com a equipe. Acho que isso é muito importante. Ter o vínculo, porque é uma jornada. E você precisa ter ao seu lado pessoas que você tem vínculo. Exato. Sim. Nunca ache que sua dúvida é uma dúvida boba. Não Perguntem. fica com vergonha. Não Isso. ache que aquilo é uma coisa óbvia. Não. E não tenha medo do profissional É. brigar com você, né? Que nem É, trouxe o isso. caso da paciente que não perguntou porque ficou com medo da Sim. última pergunta. E é isso, eu acho que é uma luta, assim, é uma jornada. É saber que você não está sozinha, você não está sozinho. Sim. E é isso, né? Dividir, acho que Exato. tudo, as decisões têm que ser ali colocadas e compartilhadas. isso. Compartilhadas. Aderir ao tratamento, É. né? Aderir ao tratamento, saber que é uma fase que não vai ser tão fácil, mas a depender de quem está ao seu lado, ela vai conseguir ser mais leve e chegar ao final disso aí com um resultado da melhor forma possível e com pessoas ao seu lado que você confie e que você tenha segurança de estar junto. Bom. Né? É muito importante. E a Oncolife está aqui para te ajudar nessa jornada do paciente oncológico. Tem um QR Code aqui, você abre a câmera do seu celular, aponte para o QR Code, vai aparecer um link para você clica lá, porque a gente tem enfermeiros, a gente tem nutricionistas, nós temos fisioterapeutas, nós temos psicólogos prontos para te atender e tornar a sua jornada ainda mais leve, mais tranquila e melhor direcionada. São profissionais especialistas em oncologia, né? Então eles sabem do que eles estão falando, beleza? Né? Que nem as meninas comentaram, não passe por isso sozinha, né? Tem o apoio, a gente também está nas mídias sociais, a gente está trazendo esses conteúdos justamente para vocês se sentirem representadas, inspiradas, né, em ir atrás de cuidar de você, cuidar da sua saúde. Como a doutora Mariana falou, a gente é muito caridosa, né, a mulher é muito caridosa, muito cuidadora, e às vezes a gente acaba esquecendo da pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmas, tá bom? Giquinha, quer deixar palavras finais? Não tenha medo de ir ao médico. Não tenha medo de saber se é um câncer, se não é. Tudo na vida tem um caminho. E nada que você vai ser decidido sozinho. Existem opções, existem tipos de tratamento. Então não tenha medo. E o tratamento do câncer é individual. Não é o que foi feito para sua mãe, para sua tia, para algum amigo seu, vai ser o seu tratamento. É muito individual. Então, antes de qualquer coisa, vá ao médico, converse com o seu médico, que ele vai te explicar tudo. Igual a Gica falou, nenhuma pergunta é boba. Então, você está com dúvida, vá, questione, é o seu direito questionar. Você precisa questionar, porque é a sua vida, tá? Exatamente. Bom, parte 1, se você não assistiu, volte uma casa, como a doutora Kelly muito bem pontuou, volte uma casa e assista. Essa daqui foi a parte 2, espero que vocês tenham gostado. Se você não está passando pela jornada oncológica, compartilhe com alguém que está. Com o aumento dos novos casos aqui no nosso país e no mundo todo, impossível que você não conheça alguém que esteja passando pelo câncer. Se você não conhece ninguém, ou você é muito privilegiado, ou você não está com a escuta muito ativa para quem está ao seu lado.
Beleza? E, ó, parte 3, a gente vai falar sobre metástase, vamos falar sobre direitos de pacientes oncológicos, sobre autoestima, sobre sexualidade e muitas outras coisas também. Então, a gente se vê lá. Um beijo Beijo. e até o próximo episódio.